Vamos falar um pouco sobre o consumo de comidas com mofo? No nosso dia a dia é muito comum encontrarmos alimentos contendo partes mofadas, como por exemplo pães, bolo, queijo, entre outros. Algumas pessoas, quando elas se deparam com esse tipo de situação, apenas cortam a parte onde possui mofo e ingerem o restante do produto. Essa atitude, visivelmente inofensiva, oculta uma série de danos à saúde. Os mofos, também conhecidos como bolores, são espécies de fungos filamentosos que se desenvolvem em matéria orgânica, seja em alimentos ou não, e eles possuem a capacidade de decompor essa matéria, podendo ser encontrados em colorações azuladas, avermelhadas, esverdeadas ou esbranquiçadas. Segundo o biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, quando um alimento tem marcas de mofos em uma parte, todo o restante pode estar contaminado por toxinas. O fungo não é composto apenas pela parte visível. Quando é possível observá-lo na superfície do alimento, sua colônia já está bem desenvolvida na parte de dentro. É lá que são produzidas as substâncias nocivas, chamadas de micotoxinas, que variam de acordo com a espécie do fungo. A ingestão de alimentos contaminados por esses fungos podem causar vômitos, diarreias, alergias, intoxicação alimentar, dores abdominais e até mesmo câncer. Mas alimentos com bolor, o que a gente pode fazer? Preferencialmente, eles devem ser descartados. Contudo, alguns podem ser aproveitados desde que se certifique que todo o mofo do alimento foi retirado. Outros conselhos são: se o alimento estiver totalmente coberto desse tipo de mofo, descarte-o. Também evite cheirar o bolor nos alimentos pela possibilidade de talvez inalar algumas substâncias tóxicas. E higienize o local onde estava armazenado o alimento e verifique todos os alimentos que se encontravam próximos, uma vez que o bolor se espalha de uma forma veloz. Para evitar o crescimento desses fungos, os alimentos não podem ficar expostos à umidade, calor e, em alguns casos, escuridão, pois são fatores favoráveis à sua proliferação. Veja dicas, então, para evitar o bolor e o desperdício de alimentos na cozinha. Manter sempre os pães de forma na geladeira, respeitando o prazo de validade. Atenção às condições de temperatura, umidade e o local de armazenamento dos alimentos. Alimentos não perecíveis não precisam de refrigeração, mas devem ser guardados em um local limpo e livre de umidade. Hortaliças e frutas devem sempre ser mantidas na geladeira. Verifique se os sucos industrializados estão com a data de validade em dia e sem amassado na caixa. E não se esqueça de lavar as mãos sempre antes de manusear os alimentos. Quais os alimentos com bolor que posso aproveitar e quais devo descartar? Devemos aproveitar os seguintes alimentos: salame seco e presuntos bem curados. Devemos retirar o bolor que se encontra na superfície. Queijos duros, corte pelo menos 2,5 cm ao redor do local e mantenha a faca afastada do bolor para que não contamine outras partes do queijo. E devemos descartar os seguintes alimentos: doces e geleias, iogurtes e natas, nozes, pães, frutas e legumes, especialmente os de consistência mais macia, como maçãs e pêssegos, manteiga de amendoim, queijos em pedaços, ralados ou fatiados, restos de refeições, como sobras de carne, massa alimentícia, entre outros, e queijos macios, como queijo cottage e queijo brie.